Boa noite, amados irmãos, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus por mais este grande privilégio de poder compartilhar com você, transmitir a palavra de Deus, a pura e bendita palavra de Deus. Eu creio que este culto dos evangelistas será muito abençoado. Quero compartilhar com vocês esta mensagem, o selo do anticristo. Mensagem, o selo do anticristo. A escritura para esta noite se encontra em Êxodo, capítulo 21, versículo 5 em diante. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou ao portigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Que o Senhor acrescente sua bênção à leitura da palavra. Agora, por um pouco de tempo, gostaríamos de falar sobre um assunto nesta noite: o selo do anticristo. Agora, meu querido e amados irmãos, o que é este selo do anticristo? Nós vemos muito este tema na internet sobre o selo do anticristo, mais conhecido como a marca da besta. O que será esta marca da besta? O profeta fala aqui nesta mensagem, no parágrafo 19. Agora vemos ali no livro, muitas pessoas têm criado diversas coisas e dito: houve um homem que veio a mim há não muito tempo atrás e disse: irmão Brana, quero lhe mostrar uma coisa. Interrogou: o que você acha que é a marca da besta? E eu respondi: não sei. E ele prosseguiu: bem, deixe de mostrar. O pobre rapaz seguia numa ilusão, e ele tirou de seu bolso um enorme pedaço de papel que continha a estátua da liberdade. E ele disse: aí está a marca da besta, a estátua da liberdade. Bem, temos ouvido todo tipo de coisas e rumores. Mas o que a palavra de Deus diz que é? Esta é a coisa seguinte, isso é o que queremos saber. O que é esse selo apóstata? E como ele será colocado nas pessoas? Como ele será colocado nas pessoas? Estava ouvindo a transmissão do rádio em minha região aqui há não muito tempo, e um homem disse: não demorará muito para que as pessoas inventem uma grande máquina de tatuar, de fazer tatuagem. E elas vão tatuar isso na testa dos homens, a imagem da besta, e vão marcar em sua mão aqui a marca da besta, e todos que receberem essa marca estarão condenados para sempre. Aqui não faz muito tempo, quando a NRA, que é a NRA, lá nos Estados Unidos, organização fundada com a finalidade de garantir aos cidadãos o direito de manter e portar armas. Então, quando eles começaram a ter esse direito de portar armas, através dessa organização, eles pensaram: olha aí a marca da besta. Isso é a marca da besta. Cuidado. Chegou à minha região, acho que ele estava nisso também. Em minha região, eles disseram, todo o povo religioso começou a dizer: essa é a marca da besta. Não a receba. Que coisa é isso? Isso é horrível. Qualquer um que se une à NRA, com certeza vai receber a marca da besta. Bem, descobrimos que não era assim. Então tem que haver uma verdade básica, tem que vir então do assim diz o Senhor, tem que vir
Muitas pessoas colocaram isso em um dia que ainda está por vir. Alguns colocaram neste dia, mas para mim, creio que isso começou no mesmo momento em que o Espírito Santo caiu. Você percebe, então, a grande necessidade de um profeta. E a palavra de Deus, ela nos mostra que tem que haver um profeta. Amós capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Deus, a voz de Deus é o assim diz o Senhor através de um profeta. Um profeta que vem e revela a palavra. Um profeta é um revelador da palavra. Se você observar exatamente no momento em que Jesus entrou em cena, Judas entrou em cena, o anticristo, aquele que era contra Cristo. Quero que vocês observem a natureza desses espíritos agora. Judas era um homem religioso. Preste atenção no que o profeta de Deus, a quem vem a palavra de Deus, ele está dizendo para a gente observar a natureza desses espíritos. Que espírito? Do Espírito de Deus e o Espírito de Satanás. E ele diz aqui que Judas era um homem religioso. Um homem religioso. O que é um homem religioso? É um homem que tem religião. É um homem que guarda alguma coisa de Deus. Ele não era um cético, e todos nós sabemos que ele era um anticristo. Ele trabalhou mais próximo de Cristo, o seu braço direito. Você sabia que no céu que o diabo era o braço direito de Deus no princípio? Que Lúcifer, o filho da alva, recebeu poder. E a razão pela qual ele trouxe o pecado ao mundo, ele foi capaz de pegar algo que Deus havia criado e pervertê-lo em uma coisa maligna, que deu início a todo esse problema no princípio. Então Deus, antes da fundação do mundo, quando ele viu o que Satanás fez, em seu orgulho, foi para o norte, estabeleceu um reino e lutou contra Miguel e seus anjos. Vocês veem isso? O braço direito do Deus Todo-Poderoso era Lúcifer, o filho da alva, o principal. Deus o colocou quase que como um cooperador com ele. Ele era um cooperador parcialmente igual com ele. Satanás só não podia criar. Deus é o único criador. Mas Satanás pegou algo que Deus criou e perverteu em outra coisa, o mal. E agora notem, quando Caim e Abel, um quadro muito bonito disso, Caim e Abel nada mais eram do que a prefiguração de Judas e Jesus. Sempre houve uma prefiguração. Se você quer saber como é a noiva de Deus hoje, olhe para as sombras. Olhe para as sombras. Olhe para as prefigurações. Caim e Abel nada mais eram do que prefiguração de Judas e Jesus. Agora, sendo eu iletrado e meus irmãos estudados, eu ensino as escrituras a partir dos tipos e sombras. E se eu souber qual é a sombra de alguma coisa, eu terei um entendimento disso. Se vejo como a sombra se parece, posso muito bem dizer como isso será. E se pudermos prever pela sombra o que são esses malignos, então poderemos muito bem dizer o que serão quando olharmos para eles. E sem estudo, então tenho que ensinar a partir de tipologia. Paulo fez muito disso também, você sabia? No livro de Hebreus. Agora, e Judas? Assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. Note bem as prefigurações. Judas, assim como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. Hoje, a falsa vinha tenta matar a noiva de Jesus Cristo também no altar. Porém, antes que isso aconteça,
vai haver um arrebatamento. Esse é o livramento que Deus dará à sua noiva, à sua Rebeca. E no tempo em que o Espírito de Cristo, veja, isto agora, no momento em que o Espírito de Cristo retornou, o Espírito do Anticristo retornou, o Espírito de Judas retornou. Judas era o homem de Satanás, Cristo era o homem de Deus. Cristo era o homem de Deus. Cristo era Deus encarnado. Judas era o diabo encarnado. Assim que eles retornaram aqui, estava sobre... Muitas pessoas olham ao Calvário e veem apenas 3 cruzes. Agora, quero que você note aqui essa grande característica de um profeta. Um profeta de Deus, ele pode ver o que muitas pessoas não podem ver. Um profeta, ele consegue ver até mesmo o que a ciência falha em ver. Um profeta consegue ver o que muitos teólogos não veem. Por quê? Ele é um homem que tem o dom de Deus. Ele pode ver muito além. Ele pode ver muito além no futuro e muito além no passado. Esse é um dom profético. Então vejamos aqui o que William Branham viu que muitos teólogos falham em ver também hoje. Muitas pessoas olham ao Calvário e veem apenas 3 cruzes, mas havia 4 cruzes. Haviam 4 cruzes. Você diz, eu só vejo 3? Bem, uma cruz é uma árvore. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus estava pendurado no madeiro e Judas se enforcou em um sicômoro, amaldiçoado do mesmo jeito, e numa árvore da mesma maneira, como Cristo foi pendurado na cruz. Agora observem, Cristo no meio. À sua esquerda estava um ladrão, à sua direita estava outro ladrão, e estes representando o crente e o incrédulo. Assim o homem que era realmente um ladrão deste lado, do lado esquerdo, chamou e disse, observe essa palavra, se tu és o filho de Deus, se tu és toda esta grande pessoa que tu dizes ser, então salve a ti mesmo e salve-nos. Se tu és. O homem deste lado, sendo pregador do evangelho, o crente, pregou para ele através da cruz, dizendo, porque o estás condenando? Disse, ele não fez nada errado, mas veja que estamos condenados, nós dois, estamos recebendo exatamente o que nos cabe, merecemos isso, mas este homem não fez nada, disse, Senhor, veja, sua confissão, este homem dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus rapidamente respondendo disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí está. Quando você tem fé, quando você tem respeito, quando você tem humildade, quando você tem amor, então há uma resposta para você. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas ao incrédulo, mas ao arrogante, ao orgulhoso, soberbo, não houve resposta alguma. Aqui estava Deus, desceu, manifestou-se em carne, voltou ao céu, levando consigo o pecador arrependido. Ali representando essa classe, o ladrão da direita. Aqui estava Judas, o filho da perdição, exatamente como Cristo, que era o Filho de Deus, vem da perdição, retornando à perdição, levando consigo o pecador não arrependido. Ali, do lado de Jesus esquerdo, representando ali os incrédulos, aqueles que não obedecem, aqueles que não estão nem aí. Cristo, o Filho de Deus, vem do céu, voltando ao céu, levando consigo o crente. Judas, o filho da perdição, vindo do inferno, voltando ao inferno, levando consigo o pecador não arrependido. Vê? Agora Cristo, quando veio à terra, então, quando ele voltou um pouco, e ele disse, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco, e em vós até a consumação dos séculos.
Agora, acerca daquele tempo, quando o Espírito Santo voltou sobre a igreja para tirar um povo para a noiva, o anticristo também voltou. Agora leia 1 João 4, 4, versículo 3, ele disse: filhinhos, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é o Espírito de Deus, mas este é o espírito do anticristo que deveria vir ao mundo e já está no mundo operando nos filhos da desobediência. Veja o que a Escritura diz aqui, ó. O espírito do anticristo é aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Agora, quem era Jesus? Quem era Jesus? Naquele tempo havia tantos Jesuses. Porém, ele disse: se vós não credes em mim, crede pelo menos pelas obras. As obras dele mostravam quem ele era. Agora, quem era Jesus? Primeiro São João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. Jesus era o verbo, a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Jesus era Deus. E esse espírito ali do anticristo confessava que Deus não veio em carne. Que Jesus, que é Deus, não veio em carne. Mas este é o espírito do anticristo que deveria vir ao mundo e já está no mundo operando nos filhos da desobediência. Se você notar que bonito, quando Judas veio na forma que era Satanás, filho de Satanás, ele veio ao mundo e foi direto à igreja. A primeira coisa, e se uniu à igreja, se tornou um membro da igreja do Deus vivo. Amém? Judas foi com os demais e pregou o evangelho. E voltou com ele regozijando, porque os demônios lhe eram sujeitos. Mateus 11. E Jesus disse: não vos alegrei porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu, no livro. Judas estava com eles, então ele surgiu com Cristo. Teve companheirismo com os crentes. E quando chegou o momento dele realmente ser nascido de novo e receber o Espírito Santo, ali foi onde ele mostrou suas cores. Bem aqui, quero parar e dizer isso. Quando o profeta diz que ele mostrou as suas cores. O novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, isso aqui é o alvo. É o alvo do cristão. É o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Ora, por quê? Porque se você não tiver isso, é como se você entrasse num time sem usar o uniforme. Se você não tiver o batismo com o Espírito Santo, o novo nascimento, você não está vestido corretamente para entrar nesse reino de Deus. Você não será recebido. Deus nem irá conhecer você. Então veja a importância do batismo e do novo nascimento. Veja aqui a ênfase que o profeta dá em cada uma de suas mensagens. Espero não ferir ninguém, mas olhe o morno hoje. Crentes fronteiriços. O que são crentes fronteiriços? Que só chega até a um limite, a uma fronteira. Não consegue ultrapassar aquilo. Não creio nessas coisas, você vê? Vão adiante esses crentes exatamente como Caim. Eles podem ir até onde seu líder Judas foi. Judas foi. Ser muito fundamental na doutrina. Mas quando se trata do lugar da separação, Deus traça uma linha. O homem deve nascer de novo. Você deve. Mas quando se trata de nascer de novo e receber a experiência, então os homens dizem: oh, isso é fanatismo, não há nada disso. Eles só vão até aquele limite. Eles só vão aonde o seu pai vão. Até onde aquele Judas foi. Eles só foram até os poderes. Eles só chegam até os dons.
Os dons é precioso, os dons faz parte da palavra, mas não é toda a palavra. Aleluia, glória a Deus. E o diabo fará de tudo, meu querido, meu amado irmão, para tirar isso da igreja, para tirar isso das pessoas. Porém, o eleito não vai falhar em receber isso. Ele se agarrará a isso, a essa palavra, ao novo nascimento, ao batismo com o Espírito Santo, aquela experiência. O irmão Brana teve essa experiência. Eu tenho que ter essa experiência como um pregador. E você tem que ter uma experiência também como um jovem, como uma jovem, como um moço, como uma moça, como uma dona de casa, como um mecânico, seja lá qual for a tua profissão. Isso não interferirá no novo nascimento. Seja qual for sua profissão, isso não deve interferir nessa experiência, não deve interferir no novo nascimento. Esta é a razão porque não podem crer no sobrenatural. Essa é a razão porque não podem crer no sobrenatural. Essa é a razão porque temos tanta divisão, tantas igrejas. E o profeta de Deus, ele veio o quê? Para unir os verdadeiros. Unir os verdadeiros. Unir a irmandade. Unir os irmãos. É por isso que não podem crer na cura divina e na operação do Espírito. Eles creem nas Escrituras, na forma mental de pensar. Eles creem intelectualmente, que é a primeira fase. Você vem muitas vezes para a palavra crendo intelectualmente, mas você não tem que ficar apenas no intelectual, você não tem que ficar apenas na letra, você não tem que ficar apenas no conservadorismo, você não pode ficar apenas no fundamento da doutrina. Você tem que ter a experiência com o Espírito Santo. O irmão Brana fala em uma mensagem, não recordo o nome, que ele crê no conservadorismo, ele crê em ser conservador. Porém, ele diz nessa mensagem que não é só isso. E aqui ele está falando sobre isso aqui. Judas foi ser muito fundamental na doutrina. Eles podem ir até onde seu líder Judas foi, ser muito fundamental na doutrina. Mas quando se trata do lugar da separação, Deus traça uma linha. O homem deve nascer de novo. Você deve. Mas quando se trata de nascer de novo e receber a experiência, então os homens dizem, isso é fanatismo, não há nada disso. Elas vão até os dons, elas vão até falar em línguas, elas vão até ter discernimento. Porém, quando chega na experiência do batismo com o Espírito Santo, que tira todo o medo, que enche o coração de amor, que faz você odiar, ou melhor, que faz você odiar o pecado, que faz você amar o seu inimigo, quando chega bem aí, então ele não consegue ultrapassar esta linha, ele fica só naquela fronteira, só naquela linha, ele não ultrapassa. E quando o homem cruza essa linha e nasce de novo do Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus. Então ele crê no que Deus diz com a verdade e ele diz, toda palavra é inspirada. Fronteira? Meio caminho? Observe esse espírito religioso. Você diz, irmão Brana, você quer me dizer que o espírito anticristo será um espírito religioso? Jesus disse, seria tão parecido com a coisa real que enganaria os próprios eleitos, se possível. Veja quão
parecido será este anticristo. Porém, nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Mas os homens têm, por não conhecer a palavra de Deus, por não examinar as Escrituras com o Espírito Santo, porque não é só você ter a Bíblia, você precisa ter o Espírito Santo que dá luz à palavra de Deus, que dá luz, que dá vida. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ter uma sábia resposta como teve Pedro quando Jesus perguntou: e vocês? A multidão diz que eu sou Jeremias, Isaías, Malaquias, João Batista, mas e vocês? E vocês? Qual é a opinião de vocês? O que vocês dizem? E ele disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro não apenas estava andando com Jesus. Pedro tinha revelação de quem era Jesus. Tem muitas pessoas que estão com a Bíblia. Tem muitas pessoas que estão com a mensagem. Porém, não tem revelação do que é esta mensagem. Não tem revelação do que é a palavra de Deus. Então, de que adianta você andar com Cristo sem ter revelação de quem era Cristo? O que adianta você ter a Bíblia e a mensagem sem ter revelação de quem é a Bíblia e a mensagem? Aleluia! Então, nós precisamos muito mais do que a Bíblia escrita. Nós precisamos do autor da Bíblia escrita para entendê-la. Aí, então, nós temos a arma completa. Você pode ter uma arma, você pode ter um revólver ali, mas se você não tiver munição dentro dessa, se você não tiver algo que ative, algo que faça explodir, aquela arma não terá efeito nenhum. E muitos têm a arma, muitos têm a espada, muitos têm a palavra de Deus, mas não sabem como torná-la viva e eficaz. E é o Espírito Santo que torna ela viva. Disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Muitos, porém, têm a palavra de Deus como lâmpada, mas a lâmpada está apagada, não está acesa, não está dando luz. Como irão entender? Como irão enxergar o caminho? Então se repetirá aquilo que Jesus: deixai-os, não tem luz. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão ao buraco. Meu querido, amado irmão, que o Senhor te abençoe com estas palavras que eu trago do meu coração. Receba, busque mais a Deus, ande com Ele e não pare apenas no batismo em nome de Jesus, não pare apenas nos fundamentos. Vá até o novo nascimento, permaneça, separe-se desse mundo. Vamos até o batismo do Espírito Santo, que é isso que nos dará direito ao arrebatamento. É isso que nos dará direito àquele uniforme para entrar no time, para estar no lado certo, correto, como aquele ladrão da direita. Ele se posicionou do lado de Cristo, do lado da palavra, mesmo estando em condenação pelo homem, porém, por Deus, ele estava garantido o seu lugar ali no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e em nome de Jesus Cristo caminhamos com fé. Amém.